Bom dia, boa tarde, boa noite, Climaters. Espero que vocês estejam todos bem. Esse aqui é o Arquipélago Verde, podcast para você que nos ouve de qualquer lugar do mundo e que debate de forma aprofundada questões sobre mudanças climáticas, aquecimento global e ecopolítica. Meu nome é Lívia Maire, sou geógrafa, mestranda em Antropologia e Cultura Climática e minha parça, Leila Figueiredo, bióloga, mestre em Biodiversidade e Conservação e doutora em Estudos do Desenvolvimento e Ecologia Política. Para apoiar a produção de conteúdo independente e de qualidade no nosso país, nos deixe 5 estrelinhas. É preciso fazer uma breve intervenção para dizer que quando a gente gravou esse episódio, no dia 1º de maio, a situação de calamidade no sul do país não estava da maneira que está agora. O foco naquele momento das previsões estava muito mais concentrado na onda de calor que atingiria o sudeste e o centro-oeste do país. No entanto, condições meteorológicas combinadas com bloqueio atmosférico e um corredor de umidade amazônico fizeram chover o triplo da quantidade esperada. De acordo com a Defesa Civil, até o momento, 235 municípios gaúchos foram afetados. Veja, muito mais que o episódio recente em setembro de 2023, no qual 80 municípios sofreram, para a gente entender o tamanho desse evento climático. Também, de acordo com a Defesa Civil, até o momento, mais de 8 mil pessoas estão desabrigadas, 25 mil pessoas desalojadas, 74 feridos, 350 mil pessoas afetadas, 74 pessoas desaparecidas e, pelo menos até o momento, 37 mortos. A gente sente muito por todas as perdas humanas e não humanas e todo esse caos e horror que as pessoas estão sendo submetidas nesse momento. O melhor a fazer é seguir as orientações da Defesa Civil e se conectar com os órgãos oficiais. E quem está fora do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e quiser e puder apoiar os atingidos, existem várias instituições sérias organizando doações, tanto financeiras quanto materiais, para as regiões afetadas. No episódio de hoje, dia 1º de maio de 2024, vamos falar sobre atmosfera quente no Brasil e embate climático inédito na Ásia e estão cercando o IBAMA, mais um ataque à proteção do meio ambiente. E aí, Lívia, tudo bom? Tudo bem, Leila. E com você? Como você está? Por aqui tudo certo, o frio chegando, muita chuva, já tô o dia inteiro com o aquecedor ligado, e aí eu fico pensando, ai meu Deus, olha o tanto de energia que eu tô gastando. E aí eu vou no Twitter e vejo que a Taylor Swift anda de jatinho a cada 5 minutos, então eu me sinto melhor. É isso. Por acaso apareceu uma reportagem dela aqui ontem também pra mim. Gente, uma febre, impressionante. Enfim. Vamos lá. Olha só, vou começar logo do começo, tá bom? Eu ia falar uma frase assim, na saúde e também nas mudanças climáticas, seguimos firmes em bater na legitimidade do sistema. Ai, gente, bueno, vamos lá. Ó, vou começar com o Brasil, tá? De acordo com o INEMET e com a Organização Mundial de Meteorologia, estamos em uma brabíssima onda de calor no Brasil. É você, Satanás. E isso tem alguns fatores importantes para serem pontuados. A primeira delas é que essas notícias vão ficar cada vez mais comuns e, porém, todavia, entretanto, não podemos e nem devemos normalizar esse caos programado que nos empurraram sabiamente para viver daqui para frente. A gente, de jeito nenhum, pode normalizar isso, né? Espero que possamos produzir um levante social à altura de tudo isso. Esperança, né, meus camaradas? Oxalá. Segundo ponto, vamos para os dados. Oxalá. Segundo ponto, vamos aos dados. No dia 5 de maio, bom, hoje é dia 1º, dia do trabalhador. Aqui na minha cidade não é feriado só metade do dia. Meio dia de feriado, na sua nem é, né, amiga? Pelo que você falou. Nada. Zero. Boa. 5 de maio, as temperaturas máximas podem ultrapassar 30 graus em grande parte do país, com máximas próximas a 38 graus em áreas do oeste de São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e oeste do Paraná. Excepcional e extraordinária
para a última semana de abril. Tanto recordes de temperatura para as regiões atingidas por essa onda de calor, quanto excepcional e extraordinária também, com as temperaturas que vão bater entre 8 e 15 graus Celsius acima da média histórica. Cara, isso é muita coisa. Muita coisa. A carinha da Leila. Mas vamos lá, o que tá pegando meteorologicamente nesse outono, né? Lembrando que estamos no outono, mas com condições de verão. Tá rolando um bloqueio atmosférico provocado por um jato norte-sul, põe aí na sua cabeça. Esse jato, ele tá em baixas altitudes atmosféricas, 850 hectopascais, para você que é um termo mais técnico. Ele vem de norte para sul e tá impedindo que a frente fria que vem lá do sul avance pelo território, bloqueando as instabilidades e as chuvas no sul do Brasil também. Então, assim, lá no sul do Rio Grande do Sul tá chovendo pra caramba, teve até alarmes de deslizamento de terras, inclusive em algumas regiões, então a Defesa Civil estava trabalhando com esse cenário também. Essas frentes frias, quando elas avançam o território no Brasil, né, em direção ao sudeste, centro-oeste, elas mudam padrões de ventos e quebram esses dias mais quentes. Como tá tendo esse bloqueio, tipo uma barreira, uma parede que esse jato tá provocando, essa frente fria fica estacionada e bloqueia a atmosfera do outro lado. E tudo que tá ali pro lado de cima esquenta. Então, as regiões mais atingidas pela onda de calor, né, por essas aí, centro-oeste e sudeste brasileiro. Só para trazer um dado aqui, essas temperaturas 8 graus acima da média ocorreram mais ou menos ontem, 30 de abril. Quem quiser plotar um mapinha lá no INEMET, eu deixei um link aí nas descrições. E as de 15 graus, elas vão chegar, essa temperatura de 15 graus acima da média, no dia 2 de maio. Então, pra gente ver aí. Vão ser uns 5, 6 dias de onda de calor intensa. Bueno, o que isso nos coloca? Assim, a gente precisa estar em alerta por conta da saúde, principalmente das pessoas mais vulneráveis, idosos e crianças. Acompanhar os avisos meteorológicos, segue lá a minha queridíssima Thaís Camassola, que acabou de inaugurar o seu Instagram, chama Vou Correr para as Nuvens, e ela fala bastante sobre padrões de nuvens, o que tá rolando no céu, por que a chuva não veio, por que a chuva veio, bem legal. E claro, se conecte com a Defesa Civil e as organizações do seu bairro, porque essas sim são muito importantes e essas ações são importantes para deixar você em segurança. Mas, Leila, a Índia está passando por uma onda de calor absurda. Jharkhand, um estado no leste da Índia, suspendeu. Olha só, gente, a gente está falando de lockdown isso aqui, tá? Suspendeu as aulas até a 8ª série, a partir de ontem, 30 de abril, até segundo aviso. Então, as aulas só poderão voltar quando o governo emitir um novo comunicado para a população. Outras regiões da Índia também estão sofrendo com alerta laranja para ondas de calor, que é um alerta que significa forte. Depois desse alerta é o alerta vermelho. Então, toda a parte sul da Índia e leste, assim, eu acho que eu vou colocar o link do mapa das ondas de calor aqui, para o pessoal acessar. Tá com temperaturas também muito acima da média histórica. Quer fazer um comentário, Leila? Eu quero. Eu tenho um colega que mora na Tailândia. Ele é estadunidense, casou com uma tailandesa e agora ele tá vivendo com os colonizados. É engraçado de ver. E, aliás, não, colonizados não, né? Porque Tailândia, junto com a Etiópia, foram os únicos 2 países não colonizados pela Europa. Enfim. E aí ele colocou no Twitter que lá na província onde ele mora, eu acho que ele tá em Chiang Mai, tava fazendo 45 graus ontem. E aí você olha o mapa e é uma situação desesperadora. Tailândia, Indonésia, Índia, Sri Lanka, Bangladesh. E dá uma tristeza enorme de saber que nenhuma dessas pessoas, literalmente nenhuma dessas pessoas nesses países trouxeram a gente até aqui, né? A culpa não é delas. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem esse cenário apocalíptico que tá acontecendo na China. Eu não sei se apareceu na mídia brasileira. Eu vi na Al Jazeera, que, aliás, gente, leiam Al Jazeera.
umas imagens absurdas, assim, umas bolas de granizo. Não era uma gota, um grão de granizo, eram umas bolas de futebol de granizo caindo em cima das coisas, umas tempestades absurdas. E aí, semana passada, a gente teve uma tempestade muito forte em Guangdong. 100 mil pessoas tiveram que ser deslocadas das suas casas. Gente, 100 mil pessoas. Isso é um quarto da população da cidade onde eu moro hoje, na Nova Zelândia. E aí, 2 dias depois, passou um tornado que matou 5 pessoas em Guajau. Então, assim, tudo acontecendo. Quênia, uma situação semelhante. Mais de 120 pessoas mortas depois do rompimento de uma barragem devido às fortes chuvas, enchentes relâmpago, muita precariedade, muita tristeza. Então, assim, é a era dos extremos mesmo, né? Você tem muito calor em alguns locais e outros estão debaixo d'água. Sim, o próprio Brasil, né? Esse bloqueio atmosférico que joga muita água ali no sul do Rio Grande do Sul e calor passando esse bloqueio atmosférico, onda de calor. Então, os dois tipos de clima extremos, digamos assim. Não tinha visto essa parada do Quênia, não. Da China eu tinha visto, mas do Quênia eu não tinha visto. Surreal, né? Nossa, coisa horrível. Muito. Eu ia falar alguma coisa do episódio passado, acabei esquecendo. Foi mal. Por causa... Não, tudo bem. Porque no episódio passado a gente falou das quebras de safras, né? Em África. Mas a África, ontem tava lendo um pouco sobre isso, acabei nem colocando no episódio, mas tá rolando uma seca extremíssima na África nesse momento. E tem uma galera debatendo, eu não queria trazer porque é uma notícia muito bizarra. Porque teve um estudo que foi liberado por um órgão que eu esqueci o nome agora, que disse que a grande seca que tá rolando, a seca intensa que tá rolando na África agora, é devido ao El Niño e não às mudanças climáticas, e é um estudo bem duvidoso, e que daí esses lugares que estão passando por essa semi-intensa e extensa não podem receber dinheiro do Fundo de Perdas e Danos pro clima, entendeu? Porque não foi conectado à questão de alterações climáticas, e sim a um fenômeno natural, claro, que é o El Niño. Mas daí tem vários outros estudos, e aí estudos muito sérios, inclusive, que saiu na Nature, e eu trouxe esse estudo em episódios passados, que diz que os El Niños, a intensidade dos El Niños estão ficando muito maiores, e eles estão retroalimentando, né, os processos de climas extremos, como secas prolongadas, por exemplo. Enfim, eu não li a reportagem inteira, já era bem tarde da noite, mas é isso, né? Agora vai ficar esse dilema, quem que eu ajudo, quem que eu não ajudo, é fenômeno natural, não é? Cara, a gente é tão limitado, cara, tão limitado que dá... É interessante como a Europa sempre arranja um jeito, né, de não pagar o que deve. No, God, please, no! 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 Ontem eu fiz uma visita, eu sou licenciadora ambiental, né, aqui na Nova Zelândia, eu fiz uma visita a uma fazenda e eu faço licenciamento de irrigação. A quantidade de água que essa galera tira, ou do lençol freático, mas nesse caso era de um rio. Gente, é uma quantidade absurda, são milhões de metros cúbicos por ano, é uma coisa assim, eu nunca tinha visto tantos números tão altos na minha vida. E aí eu fui lá visitar, conhecer o fazendeiro, não sei o que, coisa e tal. E ele reclamando da seca, que tá uma seca absurda aqui. No governo a gente tá recebendo treinamento para como lidar com fazendeiros frustrados por conta da seca. E aí olha a minha cara, né, de tipo assim, amigo. Uma perda de tempo. Não vai mudar nada. Sabe? Você é fazendeiro. Você tá, sabe, criando o bicho pra ser morto. Você... Assim, são umas coisas, sabe? E aí eu fiquei lá ouvindo esse cara falando ai, porque a seca, não sei o quê, e não sei o que, coisa e tal. E eu pensando assim, que vida difícil do fazendeiro branco neozelandês, né? Pois é. É de lascar, bicho, ter que escutar essas coisas. Mas eu fiquei, plena, pois não queria apanhar. Egípcia. Fingi que não era comigo, Eu disse, é mesmo. Só. É difícil. É igual eu entrando no Uber em Portugal, cara. A galera começa a ser completamente louca, falar absurdos, eu falo,
Pois é. Uhum. Gente, é perigoso. É perigoso. É perigoso. Assim, eu acho que isso é uma coisa que talvez a gente até devesse trazer um pouco mais aqui. Como é você ser imigrante e o imigrante com um pensamento crítico e tal, em locais que não estão nem um pouco preparados para imigrantes que sejam articulados, né, que tenham essa, né, que queiram e que possam ter esse pensamento crítico, essas visões, porque, cara, é perigoso, assim, a gente passa por umas situações que você fica olhando assim e fala, nossa, se eu fosse daqui eu teria falado alguma coisa. Uhum. Mas eu tô com visto, Total. eu tô com, sei lá, quantas coisas, né? Então, isso é Cara, uma coisa meio... só pra encerrar esse assunto, assim, pra eu entrar no próximo assunto, eu tenho medo de ir em passeata aqui. Porque eu Claro. tenho visto que ele é renovado todo ano, né? Eu não vou em passeatas aqui, até pelo clima até vou, porque é uma coisa mais dos jovens e tal. Uhum. Mas, tipo, passeatas pró-Palestina, passeatas que eu com certeza iria no Brasil, aqui eu tenho muito receio de ir. E porque acontecem atrocidades também, né? As pessoas acham que não, mas acontecem. Então, eu fui pra Marcha da Palestina sábado passado, aqui acontece todo sábado, 1h da tarde. Uhum. E, cara, eu fiquei no protesto, tinha muito idoso. Foi muito interessante, porque tinha muito Uau. velho branco, Aham. muito, assim, muito. E eu fiz o quê? Estava com a minha máscara, me coloquei no meio dos velhos brancos e fiquei de olho na polícia. Porque, né, claro que os velhos brancos vão ser as últimas pessoas que a polícia vai chegar. Mas, assim, esses tipos de cálculo que a gente tem que fazer como imigrante e que eu acho que às vezes as pessoas que são daqui não percebem, né? Que a vida da gente inteira tem sido dominada e restrita por esse tal desse visto. Enfim. Pois é, não sei como que é a característica do seu, mas o meu é assim. E aqui não tem boi, cara, é uma coisa muito violência estrutural, assim. Deslizou, tá tchau, entendeu? Enfim, tem tanta coisa, né, que a gente tem que calcular, como você falou, que a gente acaba abrindo mão de outras coisas. Mas enfim, a gente dá um jeito, eu comecei um podcast. Então é isso. Momento pra quem imigrante, não lembra... gente, desculpa. Desabafo estrangeiro. Mas vamos pra uma fofoca climática boa, assim, porque esse movimento que tá rolando em vários lugares do mundo, eu tenho observado e tá sendo interessante. Então, após 2 semanas depois que o principal Tribunal Europeu de Direitos Humanos decidiu que o governo suíço violou, sim, os direitos das suas cidadãs, né, porque foram um grupo de senhoras que abriram um processo contra o governo suíço. Você lembra disso, Leila? Porque foi notícia no mundo todo, né, isso daí, praticamente. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos decidiu que o governo suíço violou os direitos dessas cidadãs, né, por não fazer o suficiente para combater as mudanças climáticas. Após 2 semanas dessa decisão, audiências públicas inéditas se iniciaram na Coreia do Sul, em um caso histórico para toda a Ásia, onde crianças e jovens sul-coreanos, crianças, tá, gente? Pessoas com 9 anos de idade, moveram um processo contra o governo sul-coreano e eles argumentam que, abre aspas, ao não combater eficazmente as alterações climáticas, o governo está violando os direitos humanos dos seus cidadãos. Bom, o órgão de vigilância dos direitos humanos da Coreia do Sul apresentou um parecer ao governo, afirmando que as alterações climáticas são uma questão de direitos humanos e que o governo portanto, tem, né, obrigação de proteger os cidadãos contra as alterações climáticas. Um dos jovens que deu entrevista para Reuters argumentou da seguinte forma: olha que interessante, essa criança tem 12 anos. Forçar as gerações mais jovens de reduzir as suas emissões de carbono para resolver uma crise criada pelas emissões das gerações mais velhas é uma forma de discriminação. Que bonitinho. Enfim.
Assim como no episódio passado eu trouxe aquele estudo sobre os atos climáticos, né, que mudam a percepção da população sobre as mudanças climáticas e que é importante sim participar desses eventos e estar presente nisso, porque isso tem sim efeitos na população, tá aí mais um exemplo de esperança, né, em lutas sociais contra essa parada das mudanças climáticas que vai pegar geral. Uhum. Mais ou menos, pegar geral mais ou menos. Mais ou menos, é. Então é isso. E o que você trouxe pra nós hoje, Leila? Ai, gente, eu tô me sentindo como eu ia dizer CD riscado, mas é a nossa geração que escutava CD, né? A geração nova não tem CD, não tem LP, enfim. Então eu não sei qual é a versão geração Z pra CD riscado. Mas é que toda vez parece que eu tô falando da mesma coisa, mas vamos lá. Uma das minhas maiores agonias em notícias é que você escuta uma notícia numa semana, todo mundo tá falando daquilo, ou tem uma projeção muito grande daquele assunto. Um mês depois ninguém lembra, apesar daquilo ali continuar acontecendo. Então é um compromisso meu de que nesse podcast a gente não faça isso. Principalmente com essas notícias de política, porque é tanta coisa acontecendo, é um arrodeio tão grande que você meio que esquece, né, daquilo. Então, pensando nisso, vamos lá. Vamos falar, né, do mesmo assunto, um assunto parecido do que a gente falou lá no episódio 9, que é a situação dos órgãos ambientais do governo brasileiro. Veja você, a paralisação, operação padrão, sei lá, dos funcionários públicos federais da área ambiental continua, já faz quase 100 dias. E pelo menos um resultado disso já está muito claro, que é a diminuição dos autos de infração de crimes ambientais em mais de 65% nos últimos meses. Eu acho que é 67,2%, se eu não me engano. E isso é muita coisa, gente. E o que isso significa? Significa que mais gente do agronegócio tá desmatando, tá destruindo os biomas e tudo mais, porque a gente não tem os funcionários ambientais lá no lugar fazendo os autos de infração. E aí, cadê Marina Silva? Alguém tem visto Marina Silva, gente? Assim, faz uns meses que eu não escuto falar de Marina Silva. A última vez que eu vi, ela tava na capa da Times. Assim, ai, né? Gente, a história se repete. Toda vez eles colocam Marina nessa coisa de a imagem pra fora do Brasil, né? Mas não dão dinheiro pra ela, não dão poder nenhum pra ela. Se vocês não lembram, eu lembro daquela PEC da transição, onde se tentou tirar quase tudo do Ministério da Marina e da Sônia Guajajara. Tirar todo o poder delas. Então, infelizmente, a história se repete, botam Marina só na foto mesmo. Extra, 13 pessoas enganadas. Porque quem tá negociando ou fingindo negociar com os funcionários do IBAMA é o Ministério da Gestão, que tem como ministra a Esther Dweck. E aí a Marina vira meio que rainha da Inglaterra e os nossos biomas estão indo de arrasta pra cima, né? Porque você dá dinheiro pra milico, você dá dinheiro pra Polícia Federal, você dá dinheiro pra Polícia Rodoviária e nada pra galera do IBAMA e dos outros órgãos ambientais. E é o que eu queria trazer pra vocês hoje, né? Que não basta o executivo com essa mesquinharia quando se trata desses servidores de uma área onde o Brasil devia ser líder global e se coloca como líder global há muitos anos. Vocês viram, por acaso, a história do assassino de biomas Claudeci Oliveira Lemos, do Mato Grosso? Então, semana passada teve umas notícias sobre esse cara. E aí depois sumiu também, né? Bom, esse ente querido deve mais de 5 bilhões. Bilhões, com B de bananada. Em multas ambientais desde 2019. E ele usou vários tipos de veneno numa área gigante de 80 mil hectares. As estimativas são, gente, de que ele gastou mais de 25 milhões de reais só para comprar e aplicar esse veneno. 25 milhões, tá? Bom, o ativo químico de um desses venenos é o 2,4-D, que é o mesmo agente químico do agente laranja, que foi usado pelo Império Estadunidense contra a população do Vietnã. Aliás, hoje é aniversário da vitória popular e comunista dos vietnamitas contra o Império Estadunidense.
É uma das grandes derrotas que o Império sofreu. Esperamos que a próxima esteja acontecendo em breve com a Palestina. Portanto, comemorem. Eu tenho aqui, já fiz minhas comemorações, né? Porque é uma data importantíssima para quem é de esquerda, que a gente devia comemorar. E, gente, isso é proibido em guerra. Esse tipo de químico, esse tipo de tóxico é proibido em guerra. E esse agropecuarista brasileiro tacou esse veneno em 80 mil hectares. E aí dá uma raiva saber que em 2020 esse homem assinou um TAC, um termo de ajustamento de conduta, com o Ministério Público do Mato Grosso. Para vocês que não sabem o que é um termo de ajustamento de conduta, é tipo assim: olha, foi mal, tava doidão, eu juro juradinho que eu não vou fazer isso de novo. Assim, fui moleque, não vou fazer de novo, vai dar tudo certo. E aí ele assinou o TAC, o Ministério Público fingiu que aceitou, e aí ele foi lá e jogou mais veneno. Sabe? Então assim, estamos em 2024. E a justiça? O Ministério Público supostamente fez a parte deles, né? E a justiça, minha gente? O juiz, e aí atenção pros nomes, eu acho que a gente precisa decorar mais nomes dessa galera. O juiz João Francisco Campos de Almeida negou a prisão preventiva do Claudeci. Assim, não, né? Afinal, 80 mil hectares só. Dezenas de famílias humanas afetadas e bilhões, de novo, B de bananada, de não-humanos impactados e mortos por esse homem. Mas isso não é nada, né, minha gente? O que adianta? Eles bloquearam... Gente, eles bloquearam 3 bilhões de reais em bens desse homem. Esse homem tinha 3 bilhões de reais em bens. Tá tudo bloqueado. Porém, a gente sabe que essa galera é esperta, malandro é o gato, então deve ter muito parente dele sendo testa de ferro laranja para muito do dinheiro que ele tem, né? E é isso, o agro é pop, o agro é solto, o agro tem amigos em locais bem estranhos. Tô dizendo assim pro jurídico não, né, não cortar. Bom, e esse é o judiciário. Vamos pro legislativo, gente. Nós já falamos aqui sobre o Senado Federal no episódio 8. Vão lá escutar. Pois bem. E aqui estamos seguindo a dica de uma queridíssima ouvinte, Daniela Clivati. Oi, Dani. E quero trazer para vocês mais uma salada tóxica que tem vindo no Congresso Nacional. E aí, gente, aliás, obrigada, porque vocês todo dia me mandam possíveis tópicos para o podcast. Eu acordo de manhã, eu olho, eu entro em desespero, mas ao mesmo tempo também fico muito feliz que vocês estão participando. Então, continuem fazendo isso, tá? Bom, eu vou ler a manchete do G1, que vai já dizer para vocês bastante coisa do que é esse veneninho novo, esse pacotinho de maldade do Congresso. Abre aspas. CCJ da Câmara aprova projeto que limita a cobrança de taxa de fiscalização do IBAMA. Aí aquela frase que vem embaixo da manchete diz assim: segundo o IBAMA, a medida retira 1 bilhão por ano do órgão e enfraquece política ambiental. Defensores da proposta dizem que a lei atual prejudica o agronegócio. Fecha aspas. Se a lei atual prejudica o agronegócio, vocês sabem de que lado que eu tô. Bom, vamos explicar esse tal desse PL. PL 10.273. Quem der a primeira voadora, eu vou atrás, não é? Quem der a primeira voadora, eu vou atrás. Eu lembro muito. Eu até parei de falar essas coisas, porque eu achei que a gente, né, não podia mais. Então agora, toda vez que eu tiver um pensamento intrusivo, eu vou falar pi. Então se prepare que vai ter várias nas próximas. Então tá, vamos lá. O que é esse PL 10.273, gente? A CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, é a mais importante das comissões. Ela decide se as propostas dos congressistas ferem ou não a Constituição e outras legislações federais. E aí, desde o início do ano, como desgraça pouco é bobagem, Brasil, desde o início do ano, quem preside a CCJ, ou seja, quem manda nesse circo, é a Carolina Detoni, que é uma bolsonarista do PL. Um ser abjeto, um negócio assim... Brasil! Esse projeto de lei foi criado por outro bolsonarista, um tal de Jerônimo Goergen, que é do PP do Rio Grande do Sul. PP, partido de Arthur Lira, hein? Que é o presidente da Câmara.
E quando eu digo que ele é bolsonarista, gente, ele é bolsonarista mesmo. Eu fui ver, tive o desprazer de olhar na preparação desse episódio, quais eram os últimos projetos de lei desse homem. E tem um de 2022 que ele pede, junto com outros bolsonaristas, que se crie uma CPI contra o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Eleitoral, dizendo que estava tendo um abuso de autoridade, censura e violação de direitos fundamentais por parte dos ministros. Imagina, né? Que coisa horrível uma decisão do ministro. Não é nem uma tortura, não é nem, né? Assim, puxa, violação horrível. Enfim, essa galera, né, que eu torço pra que tá ditando quais são os projetos que passam ou não na CCJ. Então, assim, a gente tá muito lascado. Mas, assim, muito lascado mesmo. Bom, esse projeto foi aprovado na CCJ por uma margem de 37 votos a 7. E aí, assim, eu já não sei mais nem qual é o adjetivo que eu uso pra isso. E ele vai direto pro Senado. Esse projeto não vai ser discutido no plenário da Câmara, ele já vai direto pro Senado para ser discutido lá. O que esse projeto diz, gente? Ele simplesmente faz com que o IBAMA perca a sua maior fonte de arrecadação, que é a taxa de controle e fiscalização ambiental. Ai, meu Deus, é muito termo, não sei o que. Tá, deixa eu explicar. Vamos lá. Essa taxa é cobrada porque existe um exercício do servidor público, uma ação do servidor público, do IBAMA, com poder de polícia. Atenção para esse termo, poder de polícia. Ou seja, a fiscalização e controle de várias atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras e de empresas e pessoas físicas que usam recursos naturais. Então, como o IBAMA, o servidor do IBAMA tem esse poder de polícia e precisa fazer o controle e fiscalização dessas atividades, que são prejudiciais para o resto de nós, existe essa taxa, meio que para cobrir essa ação, esse exercício da função do servidor do IBAMA. Muito bem. A pessoa paga essa taxa e o IBAMA depois confere se o pagamento foi feito. E aí, como é que você sabe se precisa pagar? Como é que funciona? Se você está exercendo uma atividade que é potencialmente poluidora e você usa recursos naturais, de acordo com um conceito que está lá na nossa Política Nacional de Meio Ambiente, que é de 1981, tá? Então faz muito tempo que isso foi feito, não é coisa de agora. Você tá nessa lista, você tem que pagar essa taxa. E aí você se cadastra numa lista específica lá no site do IBAMA e a cada trimestre você vai ter uma GRU gerada automaticamente com aquela taxa. Afinal de contas, o seu empreendimento, seja de pequeno, médio, mas principalmente de grande escala, ele está sendo poluidor, ele está usando recursos naturais e vai ter que ter gente indo lá fiscalizar, certo? E isso custa dinheiro, né, gente? Assim, não cai helicóptero do IBAMA, diária e carro, isso aí não cai do céu, né? Tudo isso custa. E essa taxa é meio que para sustentar isso também. O valor é injusto? Não é para ser. Porque o cálculo é feito para essa taxa, depende do potencial poluidor, e aí tem várias tabelas dizendo, por exemplo, mineração tem alto potencial poluidor, entendeu? Então, cada indústria tem um potencial diferente. E qual é o uso dos recursos e o porte econômico da empresa. Ou seja, uma pequena empresa nunca vai pagar a mesma coisa que uma Vale, uma Uzi Minas, uma Alumar da vida, tá? Não é assim que funciona, apesar do que os deputados estão falando. E o que os deputados querem? Que o IBAMA pare de ter essa taxa para todo mundo que é potencial poluidor e usa recursos naturais e fique taxando só quem teve seu licenciamento ambiental feito no âmbito da União, ou seja, no nível federal. O resto, os deputados dizem que vai ser taxado pelos estados e municípios. E é assim, né, puxando a sardinha pro meu lado, lá do Maranhão. Você aí, maranhense, me conta se a SEMA, que é a nossa Secretaria do Meio Ambiente Estadual, você consegue lembrar de algum licenciamento de grande escala que a SEMA tenha feito de forma correta nos últimos 10 anos? Me diz porque eu mesma não conheço.
Então pensa só, o pessoal da SEMA não sabe acessar uma base de dados. Gente, isso é verdade. Isso aconteceu com uma pessoa que eu não posso nominar, mas aconteceu. Escuta essa história. Uma pessoa, vamos chamá-la de A. A começa a ser estagiária no SEMA. A tem mestrado. A é aluna de doutorado e é estagiária do SEMA. De repente, o Ministério do Meio Ambiente pede que as secretarias de toda a Amazônia Legal, eu acho, faça uma lista de quais as espécies ameaçadas que tem naquele estado e mande para o Ministério do Meio Ambiente. A chefe da nossa querida amiga A pede que A vá no Google e procure bicho por bicho das espécies ameaçadas que existem no Maranhão. Em 2024, com a cara de Lívia tá muito engraçada. Em 2024, com todo tipo de lista, todo tipo de software, todo tipo de base de dados e programas que, entendeu? Essa galera, essa moça bem, essa chefe, ela, que vocês vão me dizer que ela vai controlar a taxa dos grandes poluidores, sabe? Assim. Vocês estão de sacanagem! Não dá, gente. Essa pessoa que Complicado. vai ter que fazer isso. Amiga, impossível. Tu tá sendo generosa. É impossível. E o nível estadual, eles vão peitar os grandes empresários? Entendeu? A SEMA no Maranhão, gente, fica no bairro Nobre da cidade. Do ladinho, coladinho, de onde os grandes empresários, a galera dos portos e tal, mora. As pessoas podem ir lá embaixo, sabe? Na recepção da SEMA, querer bater em alguém. Já aconteceu. Então, imagina colocar essa taxa para os estados e municípios. Meu Deus, gente, imagina os municípios tendo que fazer isso. Assim, é surreal, é muito absurdo. É feito para não dar certo, né? Na verdade, é isso que os deputados querem. Por isso que a gente tem que pensar que são ataques de todos os lados. E aí eu falei do poder de polícia do IBAMA. Lembram disso? Até antes aqui da gente começar, Lívia me perguntou, e é o seguinte, o IBAMA ele tem um analista e ele tem um fiscal ambiental. Na hierarquia do serviço público, esses dois cargos eles estão muito próximos da Polícia Federal, como se fosse no mesmo nível dos policiais federais. Inclusive, eles são treinados juntos com policiais federais, e eu já escutei cada história, meu Deus do céu. Então, os fiscais do IBAMA, eles andam armados, eles têm porte e posse de arma, eles têm treinamento para isso, e os analistas, até onde eu sei, alguns deles também podem ter posse e porte. Então, eles têm poder de polícia, eles fazem a fiscalização e controle ambiental. Se os deputados estão tirando tudo que eles podem, primeiro o controle de marina, o poder de marina, agora o dinheiro do IBAMA, 1 bilhão por ano, vocês apostam quanto que já os legisladores vão impedir que os agentes do IBAMA andem armados, possam fazer de forma segura as suas ações de fiscalização e controle ambiental? Daqui a pouco, os deputados com certeza vão estar exigindo que o IBAMA leve PM, Polícia Federal, Exército, Comissão de Deputado, padre, pastor, papagaio, periquito, cachorro, tudo para que não se faça a fiscalização ambiental. Então, vamos ficar de olho, minha gente, vamos continuar apoiando a paralisação dos servidores públicos, do IBAMA, das agências ambientais. O reajuste que o governo ofereceu é horrível, é um negócio, assim, humilhante, né? E para tudo que Lula fala, tudo que Lula diz, a gente não tá vendo o resultado. Isso porque a gente não tá falando aqui da questão da demarcação de terras indígenas, né? A gente também não tá falando aqui do fato de que Lula levou o Macron, como a gente já falou no episódio aqui, né? Lula levou o Macron pro Pará, várias lideranças indígenas iam conversar com eles, e na hora eles casualmente chegaram atrasados e não falaram com liderança indígena nenhuma, só tiraram foto, né? Então a gente não tá nem falando disso, a gente tá falando de uma coisa concreta, o legislativo e o judiciário agindo para derrubar o poder da nossa agência ambiental. Então, vamos ficar de olho, porque realmente é ataque de todo lado. É isso. É muito bom o título que você pôs de cercando, porque é um desmantelamento, né? Por todos os lados mesmo. Tirando todas as forças vitais do órgão ambiental, você paralisa qualquer tipo de ação, né? Você tira
dinheiro, você tira autoridade, você tira áreas, enfim, é um processo de desmantelamento muito articulado. A gente acha que a direita não é articulada, Muito, gente, a direita é muito. muito articulada. Eles não precisam ter moral nenhuma, eles não precisam ter compromisso com a verdade nenhuma Ah, para fazer tudo o que eles fazem, por isso que eles fazem tudo o que eles fazem, né? Isso. com certeza. E uma Sim. coisa perigosa nesses governos de coalizão, centro-direita, como a gente está vivendo hoje, uma coisa perigosíssima é que a gente tem, por exemplo, os deputados governistas são contra esse projeto de lei. Massa, mas vai passar de qualquer forma, porque eles têm maioria no Congresso. Quando chegar lá no estado e no município, o prefeito pode ser do PT, do sei lá do que for, mas ele quer esse dinheiro, entende? Então, quando você vai chegando a vários níveis dentro da federação, vai ficando cada vez mais difícil você conseguir controlar todas as picuinhas e o peixe pequeno e tudo que tá acontecendo ali dentro. Então, quando os deputados fazem isso, sugam R$ 1 bilhão do IBAMA por ano, eles não estão fazendo isso só para desmoralizar e tirar tudo que o IBAMA tem. Eles estão fazendo isso para ter certeza que é o prefeito amigo deles, que eles vão ajudar na reeleição esse ano, né? Que é o governador, que é mancomunado com ele e tal. Que essa galera vai conseguir controlar tudo, desde o licenciamento até a forma como a gente capta recursos para fazer fiscalização ambiental. Então, é um ataque ao IBAMA, mas também é um ataque à fiscalização ambiental que acontece no Brasil inteiro. Sim, E a sim. gente tá parado olhando, assim, feito um monte de besta. Porque, afinal de contas, é um governo de esquerda, é um governo progressista. Nossa, Vamos gente, esperar. muito progresso. Muito Muito. progressista. Gente, Pois eu é. vejo umas... Olha, não vou nem comentar. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos para as nossas indicações para não perder a ternura, por favor. Vamos. O que você trouxe pra gente hoje, pra gente dar uma esperançada, Leila? Conta. Gente, eu trouxe pra vocês uma das... Não pode falar palavrão. Uma das mulheres mais inspiradoras. Uma das mulheres que eu acho que o que ela faz e o que ela fez vai ecoar, assim, por muitos anos ainda. Que é a Twiri Kayapó. Você sabe quem ela é, gente, porque você viu aquela icônica foto maravilhosa da Twiri lá em 1989, botando um facão no rosto, na bochecha de um representante da Eletrobras, na discussão da hidrelétrica do Xingu, se eu não me engano. Eu não sei se o cara era o representante da Eletrobras ou se ele era o diretor da Eletrobras na época. Então você já viu essa foto, né? Todo mundo já viu essa foto. E todo mundo sabe o que os Kayapó têm feito para preservação ambiental, para conservação, para resistência de vários mundos dentro desse mundo, para proteção de não humanos, da floresta, do cerrado, enfim. Bom, infelizmente Twiri tá com câncer de colo de útero, que a gente sabe que no Brasil é uma doença bem séria, né? É muito difícil de ser detectada também, às vezes, enfim. Então eu vou deixar um link aqui no nosso descritivo da campanha de arrecadação de recursos para o tratamento dela. E eu sei que isso é uma coisa triste para indicação, afinal de contas são indicações para não perder a ternura, mas é que é justamente essa ternura que a gente tem, que a gente diz que tem pelo meio ambiente, esse cuidado, esse carinho que a gente tem por humanos e não humanos nesse planetinha Terra, que eu quero que agora a gente, se puder, consiga transferir de forma material para a Twiri, porque a ternura que ela mostra, além da resistência, da resiliência, da força, sustenta todos nós e a gente tem muito a agradecer. Então é isso. E tu, Lívia? Boa. Eu trouxe o Gaza Freedom Flotilla. Acho que vocês devem ter acompanhado nos últimos dias. É uma coligação, chama Coligação Flotilha da Liberdade, composta por iniciativas e organizações da sociedade civil de vários países e está tentando aí desafiar o bloqueio ilegal e desumano que Israel exerce sobre Gaza, com viagens sucessivas. Os caras fazem viagens desde 2010, né? E agora, em 2024, eles estão se preparando
junto com o ativista socioambiental Thiago Ávila, vocês devem conhecer, para levar alimentos e medicamentos lá para NASA, eu ia falar, amiga, olha que louca. Para levar alimentos e medicamentos para Gaza. Então, eu deixei o link aqui do site para vocês darem uma aprofundada nesse assunto, se você ainda não deu, mas tem algumas formas de apoio que a gente também pode fazer para esse tipo de ação. Eu não conhecia essa embarcação, são várias embarcações, né? Até semana passada, quando uma das pessoas que trabalha com o Thiago entrou em contato comigo para eu gravar um vídeo, mas eu tô sem o Instagram, né? Eu acho que eu volto, finalizando esses últimos trabalhos, eu volto pro Instagram e era para eu gravar um vídeo de apoio, eu não pude porque tô sem Instagram, não ia adiantar nada, mas eu não sabia dessa ação e fiquei impressionada. E a gente tem que se impressionar, do mesmo jeito que a gente não pode normalizar as questões das mudanças climáticas, a gente tem que se impressionar com as formas de solidariedade que existem no mundo, assim, existem muitas organizações solidárias trabalhando com coisas que mais da metade de nós não temos coragem de fazer, que é pegar uma embarcação, entrar lá dentro com risco de morte iminente para levar alimentação e medicamentos para os povos que estão sendo completamente exterminados, né? Então, acho que faz parte um pouco do nosso movimento que está dentro de alguns tipos de luta, né? Cada um consegue lutar da forma que consegue no momento em que está da sua vida, mas eu acho que hoje a gente tem algumas outras formas de estar lá dentro daquela embarcação, mesmo estar lá, sem estar lá dentro, né? Assim como existem formas de desmantelar o IBAMA de várias formas, né, dinheiro, perda de autoridade, etc, essas organizações também têm diversas formas de atuação e a gente pode atuar mesmo à distância e como a gente pode, enfim, pode falar, Leila. Então, eu queria comentar duas coisas. A primeira é que um dos netos do Nelson Mandela, o Mandla Mandela, é um dos ativistas nessa flotilha, e uma das coisas dessa ação é poder mostrar para todo mundo em tempo real o que está acontecendo. Exato. E aí o grande defensor da liberdade de expressão, Elon Musk, simplesmente o Elon, nosso ele amigo simplesmente eu queria que ele bloqueou a conta. Ele derrubou a conta. Mandela, ele tirou do ar. Tirou do ar a conta. Então, assim, vê, né? Liberdade de expressão pra quem? E outra coisa, gente, quando Lívia fala de perigo de morte iminente, não é um exagero. Primeiro, porque nada que lide com Israel, que se fala de Israel nesse sentido é exagero, infelizmente. Mas lembrando pra vocês que a flotila que saiu em 2010, se eu não me engano, foi em maio também de 2010. Foi atacada. 9 pessoas foram assassinadas por Israel. Israel disse que as facas de cozinha dos navios eram armas que estavam sendo levadas para a população palestina. Israel assassinou essas pessoas. E eu acho que foram 9 mortos e dezenas de feridos. Eu não vou me lembrar direito o número de feridos, mas foi assim, uma galera ficou machucada. Israel meio que prendeu todo mundo, ou deteve todo mundo, né? Pegou os barcos. Não lembro também quantos barcos eram, se eram 5, se eram 6. E Israel deportou essas pessoas. Então, assim, a gente tá falando de 600 torturou, pessoas. Teve outros casos também de muitos detenção. casos, entendeu? Então, realmente é uma forma de internacionalismo, é uma forma de militância e ativismo que a gente sabe que é muito perigosa, né? A gente tá vendo o que tá acontecendo nos Estados Unidos também, né? Parece que há uma primavera estadunidense acontecendo. Você tá falando do quê? Dos acampamentos? Dos acampamentos, E a gente tá vendo o que tá acontecendo lá, né? Eu tô acompanhando em tempo real, a gente tá vendo a polícia entrando e batendo em todo mundo e tal. Então, assim, realmente é uma forma de ativismo que requer muita coragem, porque o perigo de vida é real mesmo. Enfim. E vem cá, tá passando essas coisas no Brasil? Eu tô por fora das notícias do Brasil. Você que assiste, não tá passando esses acampamentos que estão rolando? Eu parei de assistir Globo News, eu briguei com a Globo News de vez.
Eu percebi que não dava mais a nossa relação. A nossa relação já estava muito difícil há muitos anos. E aí, agora eu rompi de vez. Eu só escuto o UOL News, que infelizmente tá ficando cada vez pior, mas não tem uma menção, não tem nada. E Dos aí, acampamentos, das universidades? Disso? tem umas. No jornal é nada. No site em si, tem umas noticiazinhas, assim, umas coisinhas assim de beira de página, sabe? Olha E aí eu só. lembro que quando teve aquelas ações patrocinadas pelos Yankees lá em Hong Kong, ou quando teve a suposta Primavera Árabe, menino, era ao vivo. Eram uns helicópteros assim na Globo, parecia que assim tinha um repórter da Globo lá. E mostrando, Caramba. olha aí como a China é violenta, não sei o quê, com os estudantes, e blá, 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 blá. E agora os Estados Unidos, o pessoal tacando pau nos estudantes e assim, simplesmente não, nada, não estão mostrando nada. Então, vamos contextualizar rapidamente. Está rolando uns acampamentos em diversas universidades estadunidenses e está rolando são simultâneos os acampamentos. Tem os estudantes que são contra o que está acontecendo com Israel e estão pedindo desinvestimento até de empresas israelenses que estão dentro das universidades, aquela coisa de financiamento de universidades dos Estados Unidos que é complexa. E tem os grupos de estudantes que são a favor, né? E eles estão acampados lado a lado. Não sei se você viu isso na Universidade da Califórnia. Os estudantes contra Israel colocaram até uns tapumes, assim, umas coisas de madeira, vários cartazes e tal, e do outro lado ficam os estudantes que são a favor. Mas os estudantes que são contra, em número, são muito maiores. E aí as universidades ficam fazendo avisos de que até tal dia, às 15 da tarde, vocês têm que sair da universidade, senão a gente vai punir os alunos, vai entrar a força policial e tal. E os policiais entram para tirar a galera de lá que tá acampada, mete porrada em todo mundo, prende professor de forma violenta, tal, tá rolando tudo isso. E pelo menos aqui na minha cidade, isso tá todos os dias na televisão. Aqui na Nova Zelândia não tá aparecendo. Pois é. Aqui não aparece. E tem detalhe, a polícia tá chegando pra bater nos que são a favor da Palestina, né? Isso. É. E tem diversos judeus dando entrevistas que são contra, né? Que estão acampados no lado contra. E que as pessoas também não estão dando muita moral, claro. muita Claro, entrevista, não estão falando muito. Então, estão fazendo toda uma disputa de narrativas entre esses dois grupos que estão acampando por ali. Enfim, não sei se dá para chamar de primavera estadunidense, né? Mas não, tá rolando... a galera decolonial tá chamando de primavera estadunidense como uma piada pra tá. a história da primavera não tinha entendido árabe. esse sarcasmo. Porque é a coisa do... Nossa, aí é muito interessante, porque eu acompanho muito estadunidense no Twitter. Eu não sei porque eu faço isso comigo, gente, mas eu acompanho muito. E aí eles falam assim, nossa, olha como a nossa democracia está quebrada. Eu falo assim, amigo, quê? Gente, vocês nunca tiveram, assim, vocês nunca tiveram democracia, olha o que vocês fizeram no resto do mundo, acorda, entendeu? Então, assim, por isso que a galera decolonial tá falando primavera estadunidense, que parece que finalmente, agora o estadunidense acordou. Tem ciclos, né? Teve um ciclo nos anos 80, com a história do apartheid, teve nos anos 60, mas, assim, é um negócio muito louco. E eu não sei se tu chegaste a ver Agora eu entendi sua ironia. Porque são universidades de elite, né? Universidade da Califórnia. Nem todas. Não, mas a maioria são pessoas elite, assim, que estão fazendo os protestos, né? Só de ser estudante universitário, você já é considerado elite, né? Tem umas que são universidades que são comunitárias, né? Seria uma universidade mais barata e tal, pra gente da classe trabalhadora. E essa galera não tá recebendo atenção nenhuma, né? Embora as ações deles estejam sendo bem mais eficazes, assim, em termos de ocupação de espaço. Mas uma coisa que eu queria comentar é que tem muita gente falando assim, ai, tá vendo, mas são esses jovens de elite, por que eles estão fazendo isso? E não sei o quê. E aí é muito doido, porque são justamente essas pessoas que têm meio que uma almofada pra gastar, entendeu? Se o seu pai consegue pagar a universidade pra você,
Você tem como ir para um protesto e não perder nada. Exatamente. Você não vai perder seu visto de estudante, se você é branco, estadunidense. Vai pro protesto. E aí a gente já tá numa situação onde querem tanto reclamar do negócio que já tem gente reclamando porque o menino de universidade ali está lá protestando. Gente, não é isso que a gente quer? Não é todo mundo participando do negócio? Então, assim, é bizarro, porque o pessoal também começa a reclamar de que, ai, não, eles devem estar fazendo isso porque estão patrocinados. Gente, são milhares de crianças mortas, não é todo mundo que acha normal ver milhares de crianças mortas, entendeu? Não é todo mundo que acha normal isso. Então, enfim, pelo visto a gente vai precisar de outro episódio pra falar. Não, vamos ver cenas dos próximos capítulos. Eu confesso que, assim, uma das grandes certezas da minha vida, e falo aqui dos meus 33 anos, uma das grandes certezas da minha vida é que a gente vai ver o final dessa hegemonia estadunidense. Eu tenho certeza que a gente vai ver isso. E nos últimos 2 meses, eu tenho esperança que esteja chegando mais perto, sabe? Porque quando as pessoas do próprio país começam a acordar, a gente tem que pensar também que o estadunidense, gente, ele tá sujeito a uma propaganda absurda. Eles são, assim, eu estudei lá, eu sei o que eu tô falando. Vocês não têm noção do nível dos livros didáticos deles. É um negócio triste, eles não sabem nada, eles não aprendem nada sobre o resto do mundo. E eles têm certeza de que eles estão fazendo a coisa certa. Esse amigo meu que hoje em dia mora na Tailândia, que hoje em dia é de esquerda, quando ele morava aqui, ele dizia que se os Estados Unidos não policiassem o resto do mundo, todo mundo ia reclamar. Nada como um deslocamento, né? Pra você enxergar outros pontos. Pois é, e a gente quebrava o pau aqui por causa disso. Então, assim, ver essas pessoas acordando, sabe-se lá quais vão ser os limites disso. Mas me dá muita esperança da gente finalmente, assim, o mundo tá acordando pra isso. E eu digo como alguém que que participa do movimento BDS faz anos que eu não compro nada de empresas que estejam em territórios ocupados de Israel. Faz anos que quando começa a Olimpíada, eu adoro assistir a Olimpíada, começa a Olimpíada, chega um atleta lá de Israel, eu saio porque eu não vou assistir um negócio desse. Então, assim, faz anos que eu faço isso. E esses últimos 2 meses foi a primeira vez que eu vi isso poder ser falado de uma forma muito mais ampla, assim, parece que estourou a bolha. Então, eu tô muito esperançosa. Muito, muito esperançosa mesmo. Lara, que agora a gente consiga a liberação de mais um território colonizado. Enfim. Sim. A que custo, né? Toda esse despertar, né? A custo de muitas vidas. Claro. Mas enfim, bora? Vamos embora, que a gente já falou muito. Gente, eu me empolgo com a ideia de liberação dos povos. É isso, vamos embora. Boa noite, minha gente. Bom dia pra Lívia, bom 1º de maio, bom feriado, aproveite. E é isso aí. Beleza. A gente se vê no próximo. Pra você também. Beijo. Boa noite. Pra você também, beijo. Se você curte Arquipélago Verde, não se esqueça de compartilhar os episódios, avaliar no Spotify e nos dizer o que você achou. E caso você tenha alguma sugestão de pauta, é só nos mandar um e-mail para arquipelagoverde@gmail.com.